YouTube, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Omega Delphi e hoje eu vou estar trazendo para vocês aí como tá criando um sistema de login no Delphi sem banco de dados, tá ok? Numa videoaula próxima eu vou estar ensinando a como tá criando um sistema de login com banco de dados, que é o nosso propósito do canal, que tá utilizando banco de dados e Delphi, tá ok? Primeiramente vamos estar mudando o nome do form, o caption do form para login, tá ok? O name também vai se chamar login, então vamos lá, no name, vamos mudar o form 1 para login. Vamos estar adicionando 2 edits e 2 labels. No label 1, vamos estar mudando o caption para usuário, e o label 2 para senha. O edit 1 a gente vai estar apagando o texto que estiver nele e vamos estar mudando o name dele para user. Você pode estar colocando o que você preferir, usuário, login, o que você preferir aqui. No edit 2 a gente vai mudar o name para pw, você pode estar colocando o que você quiser também, então é a sua escolha que você põe. Text a gente apaga. Vou colocar aqui no cantinho. Para o form ficar mais legal, que seria isso aqui, para o nosso tema ficar mais legal, vamos aqui em Border Style, vamos colocar em Single, porque quando executar não vai aparecer essa setinha para aumentar o tamanho. Então a gente vai vir depois em Border Icons e no Maximize colocamos False. Então ele não vai maximizar, assim vai ficar desse tamanho. Uma outra coisa legal que a gente colocar é em Position, a gente põe Position Desktop Center. Então, toda vez que executar, ele vai aparecer no centro do desktop. Vamos adicionar 2 botões. Deixa eu colocar um botão aqui e outro botão aqui. O nome do primeiro botão, peraí. Desculpa galera pelo telefone ter tocado. No botão 1, vamos trocar o caption. Só um segundo, galera. Desculpa galera. Então no caption do botão 1, vamos trocar para logar ou login. Eu vou deixar login. E no botão 2, eu vou colocar sair. Um botão simples. Então o que a gente fez? A gente já adicionou 2 labels, 2 edits, 2 botões. Trocamos o nome do edit para user e o nome do edit 2 para pw. Muito bem, agora no botão login, vamos dar um duplo clique para a gente colocar o seguinte código. Eu vou estar explicando o que quer dizer cada linha, tá? If, ou seja, se o campo edit user e o texto dele for igual a nada, se não tiver nada escrito, ou o campo pw, edit, e o texto que estiver nele também não tiver nada, ele vai aparecer a seguinte mensagem. Então, ele vai aparecer uma application e uma mensagem box. Colocamos aspas simples, colocamos todos os campos devem ser preenchidos. Temos um vírgula, colocamos dentro o título que vai aparecer quando aparecer a mensagem. Como se fosse o título do nosso form, da nossa aplicação. Vou colocar login. Você pode colocar erro ou alguma coisa do gênero. Temos um vírgula, digitamos 0 mais e o mb icon erro, error, pode ser. Então, vamos ver se ele está executando corretamente. Quando, ok? Ó, todos os campos devem ser preenchidos.
Eu costumo a colocar um que é melhorzinho para, que é o ícone asterisco, que aí seria esse daqui, ó. Todos os campos devem ser preenchidos, chamando a atenção de quem está preenchendo. Damos um Enter e vamos colocar if novamente, ou seja, desculpa galera, if se o campo de usuário, ponto, e o texto dele for maior ou menor que nada, e também o campo de senha e o texto que tiver nele também for maior ou menor que nada, vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. Então, se também o campo de usuário, user, e o texto que tiver nele for maior ou menor, ou seja, se ele for diferente do usuário, aqui você vai estar podendo colocar o nome de usuário que você quiser, administrador ou seu nome, tá ok? And o campo da senha e o texto que tiver nele for diferente, ou seja, maior ou menor do que a senha, aqui você pode colocar senha, número, o que você quiser como senha. Então, ele vai aparecer a seguinte, vai dar um application, ponto, message box, ele vai aparecer login e colocamos um barra ou senha incorreto, entre duas parênteses, põe um S, correto. Damos um vírgula, damos também nome para janelinha de login, damos um vírgula, um zero, colocamos um mais, vamos colocar a mesma coisa, mb, underline e com asterisco. É uma padronizada. Agora, se o campo de usuário, se o texto que estiver lá for igual a usuário, que é o nome do nosso usuário, do nosso login, e se o campo de senha, deixa eu colocar entre parênteses, o texto que tiver nele for igual à senha, que é o login é usuário e a senha é senha, se tiver certo, then begin. Por que eu ponho then begin agora? Porque seria finalmente, então a gente estaria entrando no finalmente, ou seja, então, como estaria certo essa linha, então ele vai dar um application na verdade, o begin ele inicia uma ação, tá ok? Em inglês seria iniciar, então ele inicia uma nova ação, ele começa a iniciar uma nova ação. Toda aplicação, todo código que você vai começar, ele inicia e depois termina, tá ok? Então vamos colocar uma mensagem, login efetuado com sucesso. Damos vírgula, login, vírgula, 0, mais um mb, underline e com asterisco, ponto e vírgula, e digitamos assim, form2.show.
Se você mudar o nome do seu Form 2, você põe o nome dele aqui. Eu vou deixar ele como logado, tá? Damos o nome do nosso form de login é login.hide. Hide. Damos um end, porque a gente começou um begin aqui. Então, é esse o nosso código aqui. Eu vou estar deixando esse projeto para download e junto vai um arquivo TXT com esse código. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa saiu errado, então vocês podem recorrer a isso daqui, tá ok? Então, vamos criar um novo form, clicando aqui. Nem deixar logado como está no código lá. E no caption colocar seja bem-vindo. Colocar um label bem grande. Uma letra grandona. 36. Vou colocar Arial, que é melhor. Ok. Colocar login efetuado com sucesso. E vamos colocar, então vamos deixar aqui bonitinho o nosso form, para que receba ele tenha uma bela apresentação. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no form 1, vamos deixar ele como border title single e o maximize como false. Position como desktop center. E vamos dar uma ação ao botão sair. Do clique, colocamos login ponto destroy, vamos colocar close que é melhor. Pronto. Quando a gente for executar, se a gente clicar aqui para executar, não, run, from login reference logado declared in Unity Unit 2 with is not in your use list. Do you wish to add it? O que ele está falando? Se a gente quer que interligue o Form 1, o código do Unity 1 com o Form 2. Então damos um Yes e clicamos Run novamente para ele executar. Então pronto, se eu clicar em Login, ele vai aparecer, todos os campos devem ser preenchidos. Se eu digitar só em usuário, todos os campos devem ser preenchidos. Se eu digitar qualquer coisa em senha, então login e eu senha usuários errados. Se digitar só o usuário certo, ele não apareceu a mensagem, mas não tem problema. Digitamos senha, damos um login efetuado com sucesso. Quando damos um OK, ele vai fechar aquele lá, ele sumiu e vai ficar só o novo form. Que aqui você pode colocar o que você bem entender, ou até um sistema de cadastro e tal. Então vamos fechar aqui, deixa eu fechar aqui só para dar um OK. Então é basicamente isso, somente isso. Se você quiser deixar mais bonitinho, põe um XPzinho aqui, não executar. O XP manifest para ele ficar mais bonitinho. E vamos testar o botão sair. Ok, então ele já está funcionando. É somente isso, você pode estar salvando, pode estar fazendo aplicação. Lembrando, avalie o vídeo, comente. Desculpe no começo da videoaula eu ter tocado o telefone, eu ter ido atender. No blog vai estar o link do download, que vai ter a videoaula e também vai ter os arquivos que foram criados, juntamente com o código que também foi criado aqui para vocês, tá ok? Não esqueça de avaliar o vídeo, comentar, entrar lá no blog para estar baixando os arquivos, tá ok? É isso aí, galera. Obrigado, falou e até a próxima.